uma demonstração do aplicativo. Bem, nós temos ele aqui numa tela principal, onde nós vamos ter o controle Arduino e vamos ter uma definição do que o programa ele vai fazer. E nós temos três modos aqui: o modo pisca-pisca, o modo alternar e o modo manual. Bem, pisca-pisca, ele é bem simples, na verdade, o programa, e ele é bem intuitivo. Quando nós clicamos em pisca-pisca, nós somos redirecionados a outra página, onde nós temos a opção de iniciar e nós temos uma opção de como que usa, nós temos um modo de como usar isso aqui. Então, bem, iniciando, o pisca-pisca, ele vai piscar os três LEDs ao mesmo tempo, como podemos ver aqui. E para encerrar esse ciclo, esse loop, nós apertamos no ESC do teclado e ele basicamente ele para. Daí nós podemos ir nos outros modos e vermos como eles funcionam também. O modo alternar, ele vai funcionar ligando um LED de cada vez e os apagando. E nós encerramos esse ciclo do mesmo jeito com o que fazemos com o pisca-pisca. E bem, o modo manual é o modo o qual nós ligamos através desses botões qual LED queremos. Então nós clicamos aqui, ele acende, nós podemos acender então qualquer LED e apagar qualquer LED nesse modo. E é basicamente esse o programa. Bom, começando aqui, eu vou explicar um pouco para vocês sobre o código. Nós vamos ter quatro módulos, quatro janelas, as quais eu utilizei uma interface gráfica para fazê-la. Eu usei, no caso, o Tkinter. É uma das interfaces gráficas mais utilizadas no Python. Temos também o PySimple, PySimple Go e outras interfaces, mas eu optei por utilizá-la por ser mais simples. Para criar todo esse design aqui, eu utilizei todo esse design aqui, eu acabei utilizando o Figma. E depois eu somente exportei para o Python e ficou algo mais simples. Por isso, eu não achei tão fácil utilizar assim essa interface. E o Figma é bastante utilizado, tanto até para fazer design, até para fazer interface web, assim, ele é bastante utilizado. É, Bom, aqui nós temos um pouco do código, onde nós vamos ter as definições, ocorrer tudo por meio de funções. É, Perdão. Aqui nós temos essa definição de tela inicial, onde vamos conter todo o programa início. Toda essa primeira tela aqui vai se encontrar ele. Bom, nele nós temos algumas opções de botão para, para cumprir e para ser direcionado a outras janelas. Aqui nós temos uma definição do início da janela, nós definimos o nome dessa janela do Tkinter como window e nós acabamos utilizando ele em esses argumentos aqui. Isso aqui, esse trecho do código serve para centralizar a janela no meio da tela. Então ele basicamente apaga, ele oculta essa janela aqui, depois ele joga toda essa janela para essa função centralizando e dessa maneira ele centraliza e depois ele mostra. Isso aqui é só para não mostrar esse tempo, mas é quase insignificante e daí às vezes nem precisa colocar essa linha do código. Bom, aqui nós definimos o título, o fundo, os botões, tudo. Aqui é tudo por meio de função. Nós definimos os arquivos que nós vamos utilizar, nós definimos essas tags, colocamos o botão utilizando o argumento place. Para aparecer tudo isso que digitamos, nós colocamos o place e ele vai mostrar na tela aquilo que teríamos feito, certo?
Aqui nós temos outros botões, essa é a tela principal, basicamente. Aqui eu chamo essa tela principal novamente, porque no início do programa ele não vai conseguir rodar, porque como estamos numa função, ele vai basicamente encerrar o programa, porque nada teria chamado. É, e eu preciso colocar tudo isso dentro de uma função, porque caso eu vá para uma outra tela, aqui, por exemplo, caso eu vá para essa tela alternar e queira voltar, eu preciso chamar a função. Então, é basicamente por causa disso, está tudo dentro dessa função, certo? Então, aqui nós importamos o pisca-pisca. Isso daqui é basicamente para ser redirecionado a outra página. Então, nós vamos ter um window destroy para basicamente ele destrói toda essa janela e nos redireciona a outra janela. Vale ressaltar que tudo isso é feito através de módulos, certo? Então, é basicamente isso. Então, nos três casos vão ser utilizados basicamente os mesmos códigos, tanto no pisca-pisca como alternar quanto manual. E vamos falar agora um pouco sobre a, a ligação do Arduino com o Python aqui. Bom, o Python ele é uma das escolhas mais simples em termos de programação com o Arduino. Em conciliar o Arduino com programação, Python é um dos mais simples. E se formos comparar o Python com o C, o Python ele é bem mais simples devido à redução das linhas de código, podemos dizer assim. E para utilizar o Arduino, nós utilizamos essa biblioteca, PyFirmata. Nesse caso, nós podemos até excluir essa linha, porque ela está sendo chamada ela está sendo chamada, na verdade, em outra aqui. Ela está sendo chamada nessa tela e nós utilizamos essa variável aqui como uma variável basicamente global e nós pegamos aquela variável aqui através de uma modularização, certo? E é basicamente isso. Bom, nessa interface, nessa segunda janela, nós vamos ter basicamente a mesma interface gráfica com a mesma interface gráfica com menos botões até menos botões. E aqui nós temos uma definição do Arduino, uma definição do Arduino para ligar os LEDs. Basicamente, nós vamos utilizar essa variável uno que foi declarada aqui como com a entrada. O Arduino está conectado na porta 3 aqui, no caso, no meu computador. E é basicamente isso, o código para fazer a conexão do Arduino. Após isso, nós vamos ter uma definição do pino digital, onde estão conectados os LEDs, e aqui nós definimos se vai estar em on ou off, se ele vai estar ligado ou desligado. Nós vamos estar ligado ou desligado, já que se trata de uma output. É, então, no caso, nós queremos ligar todos, no caso, nós queremos ligar todos, então nós digitamos quase um digital write 1. E aqui vai ser uno digital write 1. Aqui nós utilizamos uma função de tempo, onde vai demorar meio segundo para fazer tudo, seria o delay na linguagem C, e basicamente aqui, como os botões do tkinter ele não possui um argumento quando ele é pressionado, como por exemplo no JavaScript, nós acabamos eu acabei optando por essa biblioteca, por uma biblioteca que é a Keyboard. Essa biblioteca ela vai pegar as funções que realizamos no teclado, quando clicamos no teclado, e aqui, quando nós pressionarmos a tecla ESC, esse laço infinito aqui, esse laço infinito, ele será quebrado, saindo e parando e encerrando esse ciclo. E aqui no caso, quando nós colocamos
outra opção de botão, nós definimos, nós voltamos para a página inicial. Nós voltamos à página inicial. Esse print aqui também foi só para teste. Hum, então aqui por exemplo, nós usamos o command para para chamar essa função. Chamando essa função, nós jogamos como um argumento o número um. Daí assim, nós não precisamos criar é, várias funções para cada botão. Acabamos utilizando uma função para para vários botões, daí no caso, certo? Isso aqui, essa linha, ela é para não modificarmos o tamanho da janela que criamos, certo? É basicamente esse que temos. E no manual é um pouco diferente. O manual é um pouco diferente. Tanto o pisca-pisca quanto o alternar, eles são bastante parecidos em termos de código. E o pisca-pisca, ele é um pouco diferente, apenas por ele possuir apenas por ele possuir essa soma. Quando realizamos pois, quando nós pressionamos o botão, ao pressionarmos esse botão, ele vai incrementar um número e depois incrementar outro. Então, quando nós apertamos ele pela primeira vez, ele vai dar um número ímpar. Já que a soma aqui inicial é zero. Já que a soma inicial é zero, ele vai incrementar um número. Incrementando esse número, ele vai incrementando esse número, ele vai realizar essa verificação aqui, se o resto da soma vai ser diferente de zero. Aqui, no caso, se for diferente de zero, ele vai iniciar, ele vai ligar o LED, e caso contrário, ele vai desligar o LED. Quando é 2, por exemplo, quando é um número exato, quando é um número par, ele vai desligar o LED. E daí esse botão ele vai funcionar como um on e um off. Então, quando pressionamos pela primeira vez, ele liga. Quando pressionamos pela segunda vez, ele vai desligar. Daí nós podemos continuar aqui e ligar dois LEDs de uma vez, por exemplo, desligar. Eles são bastante independentes. Esse é o modo manual no caso, que está no modo alternar, e eu esqueci de mudar o nome aqui desse modo, mas tudo bem. É, e é basicamente isso a nossa interface e o código, e eu vou deixar mais esclarecido ele através de um docs.